Olá pessoal, essa é a primeira aula do módulo de WPS Office. Nós vamos estudar os aplicativos do WPS para uso de escritório, né? São chamados de software de produtividade, certo? Quem tiver PC em casa, ou notebook ou PC, pode baixar o WPS no site da empresa, que está disponível na internet. Você pode vir no Google, digitar WPS e colocar, e digitar, melhor dizendo, clicar no link, no primeiro link que aparece. Chegando aqui, você pode clicar no link Free Download e ele vai começar a baixar, e o processo de instalação é o processo comum do sistema operacional Windows. Eu não vou baixar porque eu já tenho instalado aqui. Para quem tem celular, seja o Android ou o iOS, você pode colocar WPS para Android, por exemplo. Para Android. E aí você vai ser conduzido para o App Store da Google Play. Você pode procurar. Ele achou aqui um WPS, mas aí tem relação com rede de computadores, rede Wi-Fi. Não é bem isso que nós queremos. WPS Office. Você pode colocar WPS Office e aí no seu celular mesmo, tá, gente? Você vai na App Store, na Google Play, e App Store é da Apple, né? Você vai na Google Play e você vai digitar aí WPS. Então você vai encontrar o WPS logo no primeiro ícone, certo? Nós vamos usar o WPS para trabalharmos com os aplicativos de Doc, que são os documentos, semelhante ao Word da Microsoft, XLS, que são os arquivos de planilha eletrônica, e PPT, que são os arquivos de apresentação semelhante ao PowerPoint, certo? Muito bem, então são essas as duas opções que você tem aí para trabalhar conosco, tá? Eu vou minimizar a minha tela e eu vou abrir aqui a minha janelinha. A primeira janela, quando você abre o aplicativo do WPS, é essa janela principal, é a sua área de trabalho, tá? Aqui você tem alguns ícones na parte superior que informam qual o aplicativo que você vai usar nesse momento. Nós temos aqui o Write, que é para escrever documentos de texto. Temos aqui o Spreadsheet, que é para planilhas eletrônicas, e o Presentation, melhor dizendo, para apresentações. Ao lado tem algumas ferramentas para PDF, mas nós não vamos trabalhar com ela, ok? Então a gente vai ficar com essas três ferramentas. Nessa lista aqui de baixo você vai ver os artigos que você trabalhou primeiro, sejam documentos ou planilhas ou apresentações, vão estar listados aqui pela ordem de data, certo? Ao lado esquerdo você tem algumas configurações que você pode fazer. Vamos clicar aqui em definições globais e você vai optar por eles. Vamos clicar aqui em definições para a gente ver quais são as opções que nós temos. Então ele abriu uma aba para mim, vamos aguardar. E ele tem aqui algumas definições sobre a ambientação do seu programa, né? Definições de máscaras. As máscaras na realidade são as skins, é o tema geral da sua apresentação, tá? Aqui tem todos, você pode clicar por seção, né? Dark, que é escuro, Color, mais colorido, Festival, tem alguns festivais aqui, no caso aqui é Dia dos Professores, né? Premium, mas aí já é pago. Você tem alguns temas mais simples, ok? Tem alguns temas cartoon, mais voltado a desenho animado. Tem alguns temas fresh, mas não tem aqui na minha lista. Ou então simplesmente clica aqui em All para você escolher a sua tela, tá?
Eu particularmente gosto da tela escura porque facilita a minha visão, né? Economiza um pouco os olhos. Então é uma boa opção você trabalhar, já que se você for trabalhar muito tempo com a tela mais escura. Ok? Deixa eu fechar aqui a minha telinha de definições. Aquela configuração de aparência também pode ser aqui nessa camisetazinha que tem aqui ao lado. Você vai direto para lá. Você pode personalizar, certo? Colocando uma cor personalizada. Você pode ainda colocar uma imagem de fundo, né? No seu ambiente. E você pode modificar os ícones, né? Do seu aplicativo, tá bom? Mas alguns desses recursos que estão para você aí, alguns vão ser pagos, né? Os que tem escrito Premium, você vai ter que baixar, mas aí você tem que abrir uma conta e baixar esses aí. Mas não é interessante, né, para nós no momento, tá bom? Então a gente tem aqui, como eu disse antes, o nosso ambiente inicial e agora é escolher o que você quer fazer, tá? A partir desse momento nós vamos trabalhar primeiro com planilhas, depois com documentos, depois com apresentações. Ok? Vou clicar aqui em planilha e o que é que nós temos? Qualquer um dos aplicativos que você escolher sempre será conduzido para esta tela inicial. Então todos eles terão essa mesma aparência. Quando eu escolhi planilha, ele já deixou marcado aqui planilha, mas eu poderia ter escolhido documento, poderia ter escolhido apresentação, certo? Esses recursos ao lado são templates. Templates são coisas prontas para você usar como modelo. Template em inglês é modelo, tá certo? É uma espécie de um início, né? Você pode usar para daí em diante você evoluir o trabalho, tá? Então você pode testar alguns aí. Agora, alguns vão ser pagos, tá? Verifique aí se o que você escolher pode ser usado livremente, tá bom? Mas não é o nosso caso. Nós vamos trabalhar do zero, montando várias planilhas eletrônicas. Eu vou clicar aqui em Blank, que é a opção de branco, em branco, vazio, tá? E antes de mais nada, eu vou apresentar para você as configurações iniciais desse aplicativo de planilhas eletrônicas, tá? A estrutura inicial dele. Antes de mais nada, você vai verificar que você tem uma grade, né? É uma grade onde você vai colocar conteúdo nestes retângulos. Os retângulos são chamados de célula e você pode selecionar as células individualmente. Em torno da célula selecionada fica um seletor. O seletor é essa linha mais espessa em torno da célula e ele serve também para a gente distribuir conteúdo, tá? A gente vai ver esse recurso no decorrer do curso. Então, selecionou a célula, ela fica marcada para edição. Toda ação que você fizer, desde configuração de letra, de cor, alinhamento, tudo que você fizer será focado na célula onde você está marcado com o seletor, tá? A célula selecionada. Na parte de cima da sua planilha, no seu lado esquerdo, você vai encontrar a barra de nome, a caixa de nome. A caixa de nome, ela o nome, melhor dizendo, é formado pela junção da linha em que a célula está e da coluna onde a célula está. Então, se eu estou na célula E5, é uma indicação de que eu estou na coluna E e na linha 5, ok? Então, nós temos aqui uma caixa de nome. A gente vai ver daqui a pouco que você pode dar nomes especiais para as suas células, ok? Bom, como eu havia comentado, você tem na parte superior o nome da coluna, são letras, certo? E essas colunas, elas são virtualmente infinitas. Na hora que você acaba a letra Z, ela já muda para uma combinação das próprias letras, ela segura o A e vai modificando A, B, C, até que chegue no AZ. Chegando no AZ,
ele muda para BA, BB, BC e assim sucessivamente. Ok? Mas dificilmente alguém usa algo tão extenso assim. Tá bom? Bom, como eu já havia dito antes, aqui você tem o número das linhas. Você pode selecionar uma linha inteira e uma coluna inteira. Basta você clicar no título de uma delas. Por exemplo, eu quero selecionar a coluna G, então eu clico na letra G e ele seleciona toda a coluna G para mim. Se eu quiser selecionar a linha 5, eu clico no 5 e eu tenho uma seleção completa da linha, tá certo? Mas existem muitas maneiras de você selecionar. A gente vai aprender um pouquinho mais, tá? A primeira maneira interessante é que você pode clicar em mais de uma coluna, em mais de uma linha ou numa mistura de ambas. Por exemplo, eu posso clicar, se eu quiser selecionar a coluna F e a coluna I, basta que eu clique na primeira, que é a F, e segurando o Ctrl do teclado, eu clique na minha coluna I. Eu tenho assim uma seleção de várias colunas. Eu vou clicar na L, na B, eu tenho condição de selecionar várias colunas ao mesmo tempo. Eu posso fazer a mesma coisa com a linha. Eu seleciono a primeira linha que eu quero, na sequência, com o Ctrl do teclado segurado, eu posso selecionar as linhas que eu pretendo selecionar, tá? E você pode ainda selecionar linhas e colunas juntas, não tem problema. Digamos que eu queira selecionar a coluna G junto com a linha 5. Então, essa combinação de colunas e linhas serão selecionadas. Basta que eu clique no Ctrl, tá? Eu posso também selecionar várias células ao mesmo tempo. Selecionei aqui a célula D5, com Ctrl eu posso clicar em outras células e eu vou selecionar várias células ao mesmo tempo, tá bom? Às vezes é uma opção que você tem para você formatar por algum motivo essas células, dessa forma, tá? E por último, tem a opção de você selecionar toda a planilha de uma vez só. Eu posso clicar aqui, nessa setinha, que aponta para a diagonal da sua planilha. Quando você clicar, ela vai selecionar toda a planilha eletrônica. Isso serve para quando você quiser fazer algum tipo de configuração geral, tá? Como a que eu vou fazer agora. Eu quero que todas as coisas que eu escrever nas células, elas sejam alinhadas no centro. Observe que eu vou digitar aqui a palavra cão, por exemplo, e eu vou ter aqui a palavra cão alinhada à esquerda na célula, tá? Mas a minha intenção poderia ser, por exemplo, que eu coloque a palavra cão no centro da célula. Então, voltando na célula, cliquei nela novamente, porque eu quero formatá-la. Então, eu vou clicar em alinhamento no centro, alinhar no centro ou centralizar. Digamos que eu quero agora selecionar todas as células do meu teclado e eu vou, da minha planilha eletrônica, e eu vou clicar em centralizado, de modo agora que o que eu escrever, vou escrever aqui baleia, por exemplo, vai estar selecionado, vou escolher aqui outra, vai estar alinhado, né, no centro. Vou escolher aqui girafa, por exemplo, todo mundo selecionado e escrito no centro da minha célula. De repente eu quero fazer uma limpeza geral também, posso clicar lá, clicar o delete do meu teclado e apagar todo o conteúdo, tá bom? Muito bem. Indo um pouquinho mais para cima, você vai encontrar também na mesma linha da caixa de nome a barra de fórmula. A barra de fórmula é para colocar fórmulas matemáticas aí. Vamos entender uma coisa. Uma célula da planilha pode ter basicamente 3 tipos de informação. Um é o conteúdo propriamente dito, que eu vou chamar aqui de resultado, tá? Pode ser um texto, por exemplo, pode ser um número, pode ser ainda uma data, por exemplo. Eu poderia colocar aqui a data
uma data qualquer, vamos botar aqui dia 3 de janeiro de 2021, por exemplo. Então, essa minha informação na célula é uma data, certo? E a gente vai aprender depois a formatar as datas e os textos e os números com formatos específicos. E, além desse conteúdo da célula, a célula pode guardar dentro de si formatação. Por exemplo, eu quero que a letra seja azul, negrito, itálico, certo? Posso querer ainda que seja sublinhado e eu posso escolher, por exemplo, preencher a célula com alguma cor, tá? Então, isso se chama formatação. Além do conteúdo, eu tenho informações de formatação, tá? E um outro tipo de conteúdo que você pode colocar são as fórmulas. Por exemplo, eu vou colocar aqui a fórmula me referindo à célula A1. Isso quer dizer que ele vai pegar o conteúdo de A1 e eu vou colocar aqui vezes, que é asterisco, e 2. A gente vai ver com mais detalhe cada uma dessas coisas, tá certo? Mas eu quero que você entenda o seguinte, eu tenho aqui uma fórmula, tá? Quando eu apertar o Enter, eu vou obter o resultado. Então, o conteúdo agora é o 0, porque é o resultado da minha fórmula, e ele está se referindo ao A1. Como A1 não tem nada, ele colocou um 0. Eu vou colocar aqui um valor qualquer, vou botar o valor 12. Você vai ver que ele dobrou, porque ele multiplicou por 2. 12 por 2 dá 24, multiplicado por 2. E aí você tem ainda a opção aí de colocar um formato qualquer. Vamos colocar aqui um verde, não é? Vamos pintar aqui o conteúdo interno com cinza claro. Bom, então essa fórmula aqui, essa célula, melhor dizendo, ela contém tudo que eu posso ter numa célula. Eu tenho um resultado, eu tenho uma fórmula, eu tenho formatação, tudo nessa célula, tá? E observe que lá na barra de fórmulas não aparece o resultado, o conteúdo, e sim a fórmula, certo? Então eu posso clicar e modificar, clicando 2 vezes, modificar a fórmula aqui na minha própria célula, ou eu posso modificar lá na barra de fórmula. Às vezes é mais fácil ler a fórmula aqui, quando a fórmula fica muito grande, tá? E aí você vai, quando você clicar na barra de fórmula para editar a fórmula, você vai ver que a célula também vai estar no estado de edição, tá bom? Ok? Muito bem. Avançando aqui um pouquinho mais e subindo um pouquinho, você tem um painel ou barra de ferramentas. Um painel ou barra de ferramentas. Esse painel está dividido em algumas páginas ou abas. Aqui várias páginas, cada uma delas contendo um conjunto de ferramentas distinto. Na minha página inicial, no meu painel inicial, eu tenho as ferramentas mais comuns, como a formatação de palavras, alinhamento e assim sucessivamente. Alguns recursos matemáticos e de formatação são os recursos mais usados. Eu tenho aqui a aba inserir, para você colocar coisas externas dentro da sua planilha, e dessas todas, sem dúvida, o que você vai mais usar é a parte de gráficos, tá? Você tem aqui a aba layout. A aba layout fornece para você alguns recursos sobre o arranjo da página ao ser impressa, tá bom? A gente pode ver isso mais tarde. Temos aqui uma barra de fórmulas, uma barra de ferramentas de fórmulas. A gente vai usar daqui a pouco esse gerenciador de nomes, mas você tem aqui um conjunto, as fórmulas pré-definidas, divididas em categorias, né? Eu tenho aqui uma chamada tudo, que na realidade engloba todas as fórmulas pré-definidas. Você tem uma que diz respeito à matemática financeira,
você tem uma sobre lógica, uma outra sobre lidar com o texto, e assim sucessivamente. Logo após você tem a fórmula de dados, a barra de dados, para trabalhar com dados externos, né? Ou, quem sabe, validar dados, realçar alguma informação que você tem numa planilha de dados, numa tabela de dados. Nós não vamos ver isso a princípio, tá bom? E o que eu quero mostrar para vocês nesse momento é a barra exibir. Na barra exibir, você tem algumas configurações para o próprio aplicativo. Vamos começar aqui pelo centro. Você tem aqui algumas caixinhas de check. Você vai checá-las, ou seja, vai marcá-las de acordo com a opção que você quer. Se aquela opção não for desejável, você pode desmarcar a opção na caixinha. Como, por exemplo, você tem aqui algumas opções desmarcadas e algumas opções marcadas. Em especial, a janela de tarefas, a caixinha da janela de tarefas, ela tem dois estados. O primeiro estado é como ela está aqui, ela vem por padrão, ela está aqui do lado, a sua janela de tarefas. Ela está aqui presente, mas ela está fechada. Então, por isso, ela fica com esse quadradozinho interno na caixinha de cheque. Se eu clicar aqui uma vez, ela vai ser aberta na linha lateral. Se eu clicar a segunda vez, ela vai desmarcar e você vai ver que a barrinha vai desaparecer daqui, a janela de tarefas. A janela de tarefas vai ser bastante usado em recursos de desenho, recursos de gráfico e assim sucessivamente. E ela é muito sensível ao contexto, ou seja, depende muito do que você está trabalhando naquele momento e o que estiver selecionado, ok? Muito bem, eu vou desmarcar aqui, vou deixar no estado de presente mais fechado. Começando aqui em cima, você tem barra de fórmulas. A barra de fórmulas, ela como a gente havia visto antes, essa barrazinha aqui. Você pode ocultá-la, caso sinta necessidade. Eu, particularmente, não acho uma boa ideia, mas pode ser que você necessite de espaço visual e não vá usar a barra de fórmulas, e você pode desmarcar para que ela fique oculta, né? Vou marcar novamente. Você tem aqui exibir linhas da grade. E essas duas opções na vertical aqui, elas estão relacionadas. Quando eu vou imprimir o que eu escrevi na minha planilha em uma impressora, essas linhas da grade que formam essa grade, elas por padrão, elas não são impressas. Eu vou mostrar aqui para você no botão visualizar a impressão, que serve para eu ver como vai sair no papel aquilo que eu estou fazendo, e a gente vai ver como é que isso tudo vai se apresentar lá. Vamos ver. Muito bem. Então aqui você tem o conteúdo lá que nós fizemos, né? Porém sem a grade, né? Sem a grade da minha formadora da minha tabela, sem as linhas da grade. Agora eu posso clicar aqui, ó, e você vai ver que agora, quando eu for imprimir, ela vai sair com a linha da grade. É óbvio que absorvendo somente o conteúdo, né? O restante da grade não está presente porque não tem conteúdo nela. Então é uma maneira de você imprimir a sua grade. Muito bem, não é uma opção muito comum e nem muito boa, porque é melhor você poder controlar o que você quer que esteja gradeado, né? Uma outra opção aqui relacionada às linhas da grade é você poder exibi-las ou não. Às vezes você quer deixar mais limpo visualmente para você trabalhar, você oculta essas linhas, mas a formação das células ainda continua. E você pode, por exemplo, colocar a grade apenas onde você quiser, selecionando as células e indo na página inicial, aqui no botão todas as bordas, ou botão bordas, e escolher as bordas que você quer. Vamos colocar todas as bordas, que é o padrão, e você vai ver que ele tem uma borda externa e as internas também, né?
Colocando em exibir linhas de grade desmarcado, você tem agora a opção de ter um controle maior sobre aquilo que vai aparecer gradeado na sua planilha. Tá? Então eu vou deixar aqui marcado como padrão, vou tirar aqui a linha da grade para impressão, de modo que fica no valor padrão, ok? Bom, eu disse no começo da aula que vocês têm aqui os títulos das colunas e os títulos da linha. Você pode também fazê-los ocultar, clicando aqui em exibir título. Muito bem. Quando você clica em imprimir cabeçalhos, você vai fazer com que os cabeçalhos sejam impressos no papel que vai sair na impressora, certo? Então, como você pode ver aqui, ó, os cabeçalhos das colunas e das linhas foram colocados para impressão, tá bom? Isso pode ser útil ou não, vai depender da sua necessidade. E eu vou marcar aqui, ó, a linha da grade e você vai ver o que vai acontecer, tá? Então agora eu tenho aquela seção da minha planilha toda impressa, de forma que agora eu tenho uma visão mais completa da planilha, tá? Dificilmente a gente usa dessa maneira, mas é um recurso bastante útil. Ok, então saindo aqui da minha, vou deixar nos valores padrão, né, imprimir linha da grade não, deixar essa parte de baixo desmarcar. Muito bem. Quando você clica na célula, você está usando esse íconezinho no ponteiro do mouse, que é essa cruz branca, larga, e ela é chamada de seletor, né? Selecionador. Então você vai selecionar com ela, tanto clicando como clicando e arrastando. Você pode arrastar para baixo, para uma coluna, pode arrastar para o lado, para uma linha, ou arrastar na transversal para poder selecionar uma grade de células. Tá? Muito bem. Uma outra opção é o ponteiro da cruz magrinha. Vamos ver aqui, ó. Se eu aproximar desse quadradinho que nós temos no lado direito inferior do meu seletor, e você vai ver que ela vai mudar a aparência, né? Mudou para essa cruz mais delgada. Para que é que ela serve? Eu vou escrever aqui algumas coisas e você vai entender melhor. Com um exemplo, vou botar aqui o número 1, número 2. Eu vou usando aqui o selecionador, eu vou selecionar as duas. E agora eu vou me aproximar aqui, ó, e ele vai entender que o que eu quero é uma sequência numérica. Ele vai tomar esses que eu selecionei por referência e ele vai agora saltar de um em um, né? Então ele vai preencher para você essa sequência, repetindo a sua intenção, tá bom? Isso aí serve também para baixo, para cima. Se você clicar para o lado, puxar para o lado, você vai estar modificando somente as colunas do conteúdo que você está colocando lá, tá bom? Eu vou voltar aqui onde a gente tinha uma fórmula, deixa eu dar um F2 para que apareça. Esse F2 ele reabre a célula para a edição e eu vou puxar agora essa fórmula para o lado. Vocês lembram que tinha a fórmula A1 vezes 2, agora o que eu vou fazer é colocar esse conteúdo do lado direito. Vamos para o lado direito. Então, cliquei no quadradinho inferior direito e ele veio para cá. O que foi que aconteceu? Por que aqui tem um 24 e aqui tem um 0? Eu vou dar um novo F2, ele vai reabrir e veja que aqui já não tem mais o A1. O que tem é B1. Quando eu puxo para o lado, aquilo que for letra vai ser aumentado, tá? Ou diminuído, dependendo de para que lado você puxou. Nesse caso, como eu puxei a fórmula que estava aqui na G10, quando eu puxei ela para o lado, a fórmula é A1 vezes 2. Quando eu puxo para o lado, o A vira um B. E aí, porém, o restante das coisas fica a mesma coisa. Então, eu vou voltar aqui para você ver. Então, quando eu puxo para o lado, eu mudo a letra, mas não mudo a linha.
ok? Agora, se eu fizer a mesma coisa, porém para baixo, ele vai mudar, vou dar um F2, agora ele manteve o B e modificou o número 1 para o número 2. Então aqui você tem B1 vezes 2 e já no outro você tem B2, indicando que ele mudou o número da linha, tá certo? Muito bem, eu vou dar um Enter e vamos continuar aqui investigando um pouquinho mais, tá? Além desses ponteiros, como nós já vimos aqui, você tem o botão de seleção de coluna, o ponteiro também de seleção de linha, que nós já vimos, e nós temos um outro recurso, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar todo esse conjunto de células aqui, e eu vou arrastar esse conteúdo lá para cima. Basta que eu me aproxime do limite das células selecionadas, clico sobre elas e boto lá para cima, onde fica mais perto de onde eu estava. Ok? Aqui eu vou selecionar essa linha e com o Ctrl eu vou selecionar essa outra aqui. Opa, cliquei errado. Selecionar a linha dos números e vou agora selecionar a linha dessas fórmulas aqui. Basta eu apertar o Delete ou Delete, como se diz em inglês, e eu vou ter o conteúdo apagado. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar aqui na minha barra de exibir, porque eu quero mostrar algo mais para vocês. Aqui nós temos a opção de proteção de olhos, e essa proteção de olhos é muito útil para quando você trabalha muito tempo na frente do computador. Você tem aqui a opção proteção dos olhos, que é ele preenche a sua planilha com uma cor verde, não é? Você pode, depender da tonalidade do seu equipamento, ela vai estar mais escura ou mais clara, certo? E você tem ainda a opção que eu mais gosto, que é a opção Dark Mode. Quando eu clico em Dark Mode, a minha tela fica mais escura, porque Dark em inglês é escuro. Eu vou clicar aqui de novo e mostrar para você que eu posso aumentar o tom que eu quero, tá vendo? Ó, desse cinza mais escuro. Se eu colocar no total aqui da luminosidade, ele vai ficar bastante claro, tá? E se eu botar aqui no menor valor para Dark Mode, você vai ver que ele vai escurecer completamente a minha tela, apesar de não ser completamente. Você pode ver que é um escuro de 30%, tá bom? Ele vai colocar apenas 30% de luminosidade. E por último, Light Mode, que é só clicar e ele vai voltar a ficar brancão, como estava um pouquinho antes da aula, tá? Eu vou clicar em Dark Mode e deixar como estava. Eu vou botar aqui no meio, para ele subir um pouquinho, só para não ficar muito escuro. Ok? Muito bem. Aqui aparece uma outra opção interessante para ajudar você a visualizar a célula que está selecionada, e você tem a opção de botar o layout de leitura, tá? O layout de leitura é essa marcação que junta a coluna e a linha da célula onde você está. Então, onde eu estiver, ela vai estar me indicando com esse recurso visual de modo de leitura. Isso facilita a nossa localização e leitura também, né? De repente eu estou vendo algum dado que está nessa linha e ele tem uma relação com o que está nessa outra linha, tá bom? Você pode ainda mudar a cor, colocar aqui um azulzinho mais claro, pode colocar a cor que você pretender, e num dado momento nós vamos falar um pouquinho mais sobre as cores, tá? Você pode personalizar a cor que você quiser, escolher um dos muitos valores aqui do padrão. E por último, a opção que eu quero mostrar é a opção de tela inteira. Cliquei na tela inteira, ele vai ocupar todo o espaço da minha janela. Eu posso clicar no botão fechar a tela inteira, para que ele feche a minha janela e volte ao normal. Eu posso mover esse botão para onde eu quiser, deixando na posição que eu achar mais conveniente.
Eu posso ainda fechar essa janela, vai voltar aqui para o normal. Ok? As outras opções nós vamos ver no decorrer do curso. Tá bem? Muito bem. Só para chamar a atenção, você tem aqui os recursos que você pode encontrar no Exibir, mas aqui de maneira mais fácil, na barra inferior, que é a barra de status. Então você tem aqui o modo de proteção de olhos, você tem como é que chama? A leitura, né? Layout de leitura, e pode também escolher as cores aqui, tá bem? Bom, às vezes você quer mesclar a opção entre não mostrar a linha da grade com a opção mostrar a linha da grade. Então, para fazer algo assim, você pode clicar no botão que se chama, vamos ver, que se chama visualizar quebra de página. Vamos clicar nele para a gente ver. E observe que aqui eu estou apenas com a grade em que eu estou trabalhando, né, todo o conteúdo que eu já coloquei na minha planilha, enquanto o restante fica de fora, tá? É como se fosse aqui a largura de uma página, tá? Uma página que vai ser impressa. Muito bem. Eu vou clicar ele aqui também, a mesma coisa. Para a gente voltar ao normal, a gente pode clicar e voltar ao normal. Não sei porque não está voltando aqui. Eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa. Bom, num dado momento eu vou verificar por que não está acionando, tá? Bom, tá aqui, normal, certo? É o botão normal, é só clicar do lado aqui, normal, que é a gradeada, e com a página específica. Muito bem, gente. E aqui do lado também tem tela cheia, tela inteira, como nós havíamos dito antes, tá bom? As demais opções a gente vai ver no decorrer do curso. Essa aula vai ficando por aqui e eu espero você no nosso próximo encontro. Um forte abraço.